Antes da gente começar, só para a gente combinar aqui a questão da dinâmica de hoje. Nós temos algumas opções. Ou nós seguimos o roteiro normal, paramos ao meio-dia, voltamos às 13h30 e encerramos por volta das 17h, para não sair depois do final do jogo. Ou, outra opção é, se toda a turma quiser, a gente pode tocar direto ao meio-dia, não paramos. É claro, alguém que tem que fazer um check-out de hotel ou alguma coisa assim, a gente dá meio que um intervalinho ali de alguns minutos. E aí a gente toca direto até por volta das 15h30, aí a gente para pro coffee e vai embora. Aí pulou o almoço, é isso? Isso, pulou o almoço. A gente toca direto. Até as 15h. O que vocês preferem? Tocar direto. Também acho. Quem prefere tocar direto? Usar as técnicas. Tem que ser meio-dia, que é muito trânsito. Tem prática. Viagem. Tu vai sair ao Eu vou meio-dia. ter que sair meio-dia Tá. dessa vez, excepcionalmente. Tá, já vai ser no meio-dia. Então. Tocamos direto. Tocamos direto e vamos até as 15h, 15h30, por aí, que daí a gente chega no coffee, a gente já... Eu comentei ontem, os gremistas, eu imagino que não estejam nem um pouco preocupados com o jogo. Os gremistas ficam até as 17h. Os colorados vão curtir hoje, né? E hoje tá bom de curtir, porque não tem risco nenhum, então tá tudo certo. Não tem nem aquela ansiedade de, será que vão virar? Será que é possível? Não. É só para curtir, né? É só para confirmar. Não, beleza, então tocamos direto até as 15h30 por aí. E aí a gente encerra por hoje, beleza? Vamos continuar aqui. A gente encerra as submodalidades agora. Encerra em termos, né? A gente vai demonstrar duas práticas aqui. O que a gente tem que pegar de submodalidades é entender que eu vou usar isso o tempo todo. Eu tenho que estar atento a como a pessoa estrutura os modelos dela, né? E nós estruturamos tudo isso a nível de submodalidades. Lá no CAC a gente aprendeu a pegar essas informações de uma forma mais geral, né? Aqui a gente vê que é possível fazer muito mais, né? Nós podemos trabalhar com submodalidades no nível muito além daquilo que a gente tinha visto, inclusive trabalhar com crenças. Tem um livro do Richard Bandler que eu sugiro que vocês adquiram, inclusive, principalmente para quem trabalha com terapia e para quem quer trabalhar consigo mesmo, né? Porque o Bandler ele vai trazer isso como ferramentas para te utilizar em ti mesmo, né? O livro chama Tenha Agora a Vida que Quer. É um livro que eu não sei se ele já tem em português brasileiro aqui, se ele tem em brasileirês, mas em português de Portugal já tem há alguns anos. É um livro muito bacana, porque na verdade ali é uma sequência de técnicas de aplicação de PNL para as mais diversas situações. Então eu quero trabalhar o medo de falar em público, vai ter uma ferramenta ali, uma abordagem para isso. Eu quero trabalhar a questão de motivação para alcançar um objetivo, vai ter uma ferramenta muito legal ali. Eu quero trabalhar a questão de ter mais prazer nas coisas que eu faço, sejam elas quais forem, vai ter ali. Eu quero ter mais tempo para aproveitar com a minha família, para aproveitar a vida, enfim, de qualquer contexto que seja. Vai ter uma ferramenta ali para isso. É muito bacana esse livro. Quando vocês lerem agora, depois de fazer o Master, vocês vão perceber que aquilo ali é só submodalidades. Ele vai trabalhar no nível de submodalidade, então ele vai trabalhar tudo isso que a gente está vendo. Ele vai pegar essa ferramenta, ela vai trabalhar nos níveis neurológicos, ela vai trabalhar crenças, ela vai trabalhar como nós estruturamos a realidade, tudo no nível das submodalidades. Vitor, aqui aparece tem agora a vida que deseja. Será que é a Mesma coisa. É isso? É do bando. Provavelmente está em brasileiro, né? Daí eles mudam às vezes um pouquinho. O meu livro, a minha versão é em português de Portugal, porque na época não tinha.
brasileiro. Aí tem agora a vida que quer. R$497. Quanto? R$497. Eu acho que o Mercado Livre consegue mais Ah, no barato. mercado, que apareceu aqui, ó. Que apareceu primeiro. Eu acho que consegue mais barato. Eu acho que consegue na faixa dos R$100 e poucos. Tem às vezes aqueles PDF, assim, No seguro. Amazon. Não, se vocês quiserem eu mando pra vocês em PDF. Por favor, né? Aí tu Simples colaboração de Aí tu R$100. ganhou ponto. Vai custar R$50 por pessoa. Na Amazon tá o mesmo valor. É que é importado, que parece. 440 Olha itens, oi? Acho que é o Toshio aí. importado, isso tá Então ele não tem em brasileiro Esse ainda. presente que tu vai dar pra nós, então. Esse aqui é Ele não por tem, favor, mas- mande pra nós. Eu vou mandar pra Beleza, vocês. beleza. Ele não tem em brasileiro então, por isso tão caro. Idioma Porque... português. Oi? Idioma português. Mas deve ser português de Portugal, ele deve vir de Portugal. É por isso que tem que ter um carro. O que eu comprei vinha de Portugal, só que na época custava R$100 e poucos. R$150 mais ou menos. Na época. Mas eu tenho em PDF, eu mando pra você. Tem em português, espanhol, inglês. Pra quem quiser ler em inglês, o Cristiano vai mandar em inglês. Depois. Só pra Já fazer. aprendi 4 palavras já. É só uma parte. Muito bacana, é um livro bem legal. Até pra gente imprimir ele e ter ele como uma apostila é interessante. Vale a pena, manda pra nós. Tem ferramentas ali que a gente pode usar em qualquer contexto da nossa vida. Beleza? Vocês vão ver ali que é só submodalidades. Eu vou trabalhar em cima das submodalidades, vou trabalhar as crenças, eu vou trabalhar essa estrutura de níveis neurológicos, eu vou trabalhar como eu represento, né? Como eu estruturo todo aquele mapa, na verdade, né? Que está me trazendo um determinado resultado ou que eu quero. O que ele faz com isso? Né? Qual é a sacada aqui? A gente vai pegar experiências onde eu alcanço um objetivo, vão ser modelos, vamos dizer assim, vai ser basicamente uma modelagem, tá? Eu vou pegar e vou me apropriar de uma estrutura de algo que funciona para me trazer um resultado positivo, porque aquilo de negativo também funciona, né? Eu pego algo que funciona muito bem e eu transfiro essas submodalidades para algo que eu quero alcançar. Entendi? Isso é mais ou menos o que a gente tem feito aqui. O que a gente fez ontem, inclusive, né? Uma prática com isso. Eu pego então as submodalidades de uma experiência e eu transfiro para outra experiência. Porque se a gente for parar para pensar, quando eu penso em algo que eu faço muito bem, provavelmente eu tenho imagens, sons e sensações. Como eu estruturo isso? Quais imagens são? Como que são essas imagens? Então eu faço aqui um inventário de submodalidades, né? Tá bem claro aqui, né? Você prefere assim mais com as luzes acesas ou mais apagadas? Vai, assim. Tá bom. Tá melhor. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer um inventário de submodalidades de uma experiência de algo que funciona muito bem e depois eu vou... No caso, tu vai pegar, identificou a situação limitante e aí falta, por exemplo, confiança para a pessoa. Então vamos pegar outra submodalidade onde ela tenha confiança para colocar ali ou não? Não, isso também, mas eu vou pegar tudo. É mais ou menos assim. Eu vou pegar uma experiência, pensa em alguma coisa que Uma limitação. faça muito bem. Pensa primeiro numa coisa, pode ser uma limitação, algo que tu acha que ainda te limita. Pode ser até uma crença que me limita. Pensa sobre alguma coisa que tu tem dúvida ainda. Tu quer fazer, tu acredita que seja possível ou não, mas tu ainda tem dúvida. Ou pensa em alguma coisa que tu acredita que tu não consegue. Olha, isso não é pra mim. Eu sei que tem pessoas que fazem, mas eu não consigo. Pode ser uma sei que eu consigo, mas eu não consigo. Sei que eu posso, mas eu não Sabe consigo. que pode, mas não consegue. Pensa sobre isso. Tem uma imagem? Quando tu pensa sobre isso? Uma imagem, um filme, um conjunto de imagens? Imagem. Como é essa imagem? Eu não preciso que tu me descreva o conteúdo da imagem, mas quais as qualidades dela. É uma imagem grande, pequena? Não bem formada. Mais turva, talvez. Algo não fica tão claro.
Legal. Tem cores ou é preto e branco? Ou mais tons de cinza? Preto e branco. Preto e branco. Beleza. Tem contraste ou é mais tons de cinza, mais variações de cinza? Que às vezes é mais preto e outras partes mais brancas, ou é mais uma mistura de tons de cinza ou algo assim? É que na verdade eu busquei uma imagem para tentar definir, mas não seria a imagem ideal. Normal, mas perfeito. É uma imagem estática? Estática. Como uma foto? Ou um quadro? Uma foto. Uma foto. Um vídeo. Um vídeo Tem tem movimento. Movimentos mais rápidos, mais ou menos? Diretos. Mais ou menos. Está mais distante, mais próximo? Próximo. Mais próximo. Que distância mais ou menos? Mais próximo. Legal. Tamanho real ou tamanho real? Beleza. Se tu te vê, ou se tu faz parte dessa cena, Eu te vejo na cena. tu te vê na cena. É como se tu estivesse olhando de fora. Legal. Tem uma moldura, assim, às vezes algumas pessoas veem uma moldura preta, por exemplo, ou altura. Igual o desenho, termina do nada. Termina do nada. É como se fosse uma foto mesmo. Legal. Tem sons. Não. Quando tu pensa sobre isso, tem algum diálogo interno? Pior que não. Não. Não tem nenhum som. Quando tu pensa sobre isso, sensações? Não precisa nem dar nome. Só pensar se tem alguma sensação. Tem. Sensação física. Sensação física. Onde a sensação? Na cabeça. Na cabeça. Sensação na cabeça. Algum sentimento? Sim. Sentimento. Beleza. Legal. Aqui, percebe que a gente tem algumas modalidades nessa experiência, algo limitante, né? Beleza. Agora, pensa sobre alguma coisa que tu tem certeza absoluta, uma crença assim que tu tem certeza absoluta, que tu não tem absolutamente nenhuma dúvida de que isso é verdade. Pode ser uma crença sobre ti mesmo, pode ser uma crença qualquer. O Bandler ele usa muito assim uma experiência, uma crença como, por exemplo, eu tenho certeza que o dia vai amanhecer amanhã. Né? Eu tenho certeza que agora é dia lá fora. Ou qualquer coisa assim, mas tem que ser algo que eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tal coisa é verdade. Beleza, tu tem isso em mente? Pensa sobre isso. Quando tu pensa sobre isso, que imagem vem? Vocês pensaram? É uma imagem colorida? São cores mais vivas ou cores mais... Cores neutras. Neutras. Não, cores, mas não... Não é tão brilhante, não são tão vivas e tal. É uma imagem nítida? Sim. Nítida. É uma imagem grande ou pequena? Grande. Grande. É um filme ou uma foto? Um filme. É um filme em movimentos mais rápidos, mais lentos, como se fosse câmera lenta? Lento. Mas como se fosse câmera lenta ou velocidade normal? Não, é que tá... A cena tá suave. Tá suave. Legal. É algo bem mais suave. Uma imagem que ocupa todo o teu campo de visão? Não, eu tô dissociado, mas de longe, né? De longe. Tu vê essa imagem um pouco mais de longe. 10 metros. 10 metros, mais ou menos. Olha só que interessante. Vê como as modalidades são totalmente diferentes? 10 metros, mais ou menos. Quando tu pensa sobre isso, que tu tem certeza, como tu sabe que tu tem certeza que isso é verdade? É algo que tu sente? Sinto, sei, experiência.
Legal. Onde tu sente bem? No peito. Tu sente essa confiança, certeza, segurança. Legal, bacana. Tudo isso aí é extremamente importante. E diálogo ou sons. Tem sons? Tem sons. Legal. Sons externos, sons da cena, vozes de pessoas, de outras pessoas, na verdade. Comunicação, interações entre as pessoas. Legal. Tem algo que tu fala para ti mesmo? Qual é o tom de voz? É um tom de voz mais afirmativo, confiante? Legal. De que direção ele vem? Ele vem da esquerda para a direita, ele vem da esquerda, do centro para a cabeça, de trás, de trás. De trás. Ele vem de trás para frente? De trás para frente. Esses diálogos que tem são sons mais altos, mais suaves, são bem audíveis. Firme, suave, confiante. Legal. Bacana. Aqui eu poderia investigar um monte de outras coisas nessa situação aqui. Sensações, essa sensação que vem. Sinto aqui muito pouco, essa sensação, um movimento para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Estática. É algo que está aqui dentro. Legal. Bacana. Vocês percebem que as submodalidades são totalmente diferentes entre uma coisa e outra? Vamos supor que a crença que ele tem seja, a crença que está limitando ele, seja justamente o que está impedindo ele de alcançar alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou transferir essas submodalidades. Eu pego as submodalidades disso que ele acredita verdadeiramente, eu tenho certeza absoluta. Não importa o que seja. Aqui não importa o conteúdo da experiência. Não quero saber o que é, como foi, o que aconteceu. Não preciso saber disso, porque eu não estou trabalhando na experiência em si, no conteúdo. Eu não estou trabalhando no conteúdo, eu estou trabalhando na estrutura, como ele estruturou isso. Isso aqui, quando eu vou utilizar isso em vários contextos, inclusive quando eu for fazer modelagem. Eu preciso saber qual é essa estrutura de coisas que acontecem. Na modelagem, eu ia perguntar a sequência como isso acontece. Né? O que ele pensa? Vem uma imagem primeiro? Quando tu pensa sobre isso, que tu tem certeza, é uma imagem que vem primeiro? Sim. É uma imagem. Quando tu pensa sobre isso, vem uma imagem. E aí o que acontece? Tu fala alguma coisa, tu sente alguma coisa? Sim. Sente. Sim. Depois que tu sente, tu pensou nisso, sentiu alguma coisa. Tu fala alguma coisa pra ti? Depois que eu sinto. Depois que tu fala alguma coisa pra ti? Afirmando. E depois que tu fala alguma coisa, pensa, vem imagem, sensação, o que vem? Sensação. Percebe que eu pego essa sequência: imagem, sensação, diálogo interno, daqui a pouco sensação, pode ir para imagem, e aí a gente vai fazendo essa estrutura, essa sequência é a nossa estratégia para ter aquela experiência específica. Eu vou pegar esse conjunto de coisas. No modelo no processo de modelagem que a gente vai apresentar aqui, vai ser na segunda etapa, não vai ser só em cima disso. O Robert Dilts faz a modelagem dele em cima dessa sequência, dessa codificação que nós fazemos da experiência. Aqui a gente vai fazer diferente, a gente vai trabalhar em cima de níveis neurológicos. Mas o que eu quero aqui nesse momento é só pegar as submodalidades das duas experiências. Eu sei algo que ele está convicto, vamos supor que ele queira estar convicto disso. Ele quer fazer isso aqui, ele sabe que pode, mas ele ainda não faz. Ele acredita, né, que, cara, ainda não é o momento, não sei qual é o nome que ele dá para essa crença. Né? Só que aqui ele tem alguma coisa que ele acredita verdadeiramente. E as submodalidades, vocês perceberam que são totalmente diferentes. Né? Então eu vou pegar essa experiência aqui e eu vou transferir essas submodalidades. Como que eu faço isso? A gente já faz isso no Switch, né? Isso é uma transferência submodalidade. Aqui não, aqui eu vou construir essa experiência de uma outra forma. Imagina isso assim, dessa forma, ou uma imagem dessa forma aqui, desse tamanho, tem esse movimento,
tem essas cores, tem um diálogo interno naquele tom de voz, assim, assim, assim. Talvez se eu quiser pegar as palavras que ele utiliza, seja interessante, ele sente isso aqui no peito, aquela sensação assim, blá 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 blá, vou transferindo essas modalidades. Ele vai mudando as qualidades visuais, auditivas e sinestésicas dessa experiência. Vai criar uma nova história onde ele vai ter sucesso, vai desfazer aquela crença negativa, conseguindo o que ele quer e utilizando essa referência que ele teve na experiência de sucesso. Eu vou pegar primeiro e vou trabalhar a estrutura aqui, dessa experiência aqui, isso que ele quer e ainda não faz. Eu vou primeiro transferir as submodalidades. Vou modificar as submodalidades aqui, e aí depois, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, eu posso fazer infinitas coisas aqui. Nesse exemplo, eu transfiro as modalidades e depois eu levo ele para o futuro e faço ele experienciar esse resultado que ele quer. O sucesso, exatamente. O estado de sucesso. Aí eu faço ele experienciar lá. Ou se eu estou fazendo em mim mesmo, vai ser exatamente a mesma coisa. Vou fazer ele experienciar isso lá no futuro, aí tendo o resultado que ele quer. Para trazer essa referência. E aí, Tá, alguém Victor, gosta? nesse exemplo que tu fez com ele agora, tá? Vou chamar de dinâmica, tá? Essa dinâmica que tu fez com ele, isso já é investigação ou tu tá só fazendo com que ele transforme, digamos assim, o BO dele em visual Não, auditivo? se eu tô, vamos supor que eu estou começando, se é a primeira vez que eu vou aplicar a técnica, o que eu vou fazer aqui? Preferencialmente, se eu conseguir não anotar, melhor, né? Mas é óbvio que a gente meio que se perde às vezes no negócio. Então eu estaria aqui conversando com ele e anotando, opa, a imagem é isso, é aquilo, eu estou fazendo um inventário de modalidades mesmo, né? Colocando os recursos ali. Exatamente, das duas experiências. Então vamos supor que eu fiz aqui uma tabelinha, eu botei aqui de um lado dessa crença que ainda está limitando ele, aqui do outro a outro. Tá? Aqui eu só estou investigando. Aqui eu poderia aprofundar ainda mais, investigar mais essas modalidades. Para pegar mais detalhes, porque eu tenho certeza que tem mais um monte de detalhes aqui que eu poderia pegar, né? Então eu pego todas essas aqui, por exemplo aqui, ó, do sinestésico, né? Qual o local do corpo, quais são as sensações, se tem algum tipo de temperatura, porque às vezes a pessoa sente uma temperatura, eu sinto que as minhas mãos esquentam. Isso é importante às vezes. Talvez se eu não tenha perguntado, eu não perguntei para ele, talvez isso aqui falte na hora de eu colocar na outra estrutura, né? A medida de pulso, claro, isso aqui já é um pouquinho mais delicado, né? Porque eu precisaria saber medida de pulso e tal, talvez não seja tão interessante, né? Questão da respiração, se eu conseguir pegar essa questão da respiração, né? Se tem algum peso, se ele sente algum tipo de pressão, porque às vezes eu sinto isso aqui e é como se isso tivesse uma pressão, tivesse um peso. É uma metáfora também que a pessoa dá para explicar o que ela está sentindo. A intensidade, o movimento, a direção, que ele disse que estava estático. Mas o inventário, desculpa, tá? O inventário do BO e do estado desejado, ele é o mesmo. O inventário, a estrutura. Isso, eu vou pegar as submodalidades. Tá. Não vão ser as mesmas submodalidades, é claro, porque provavelmente as experiências são diferentes. Sim. Vocês perceberam que é preto e branco, né? É uma imagem que está aqui muito próxima de mim, é uma imagem grande, a outra era uma imagem mais distante, era colorida. Então eu vou pegar essa experiência aqui, provavelmente eu vou afastar ela, vou deixar mais ou menos a 10 metros, como foi o que ele falou, vou deixar ela colorida, né? Vou colocar nas mesmas submodalidades. Ele me falou que era um colorido, mas não era um colorido muito intenso, né? Não era um colorido muito intenso, então eu vou pegar e vou botar mais ou menos na mesma intensidade, na mesma distância, o mesmo tamanho. Os sons, eu vou adicionar sons. Ele disse que na primeira experiência não tinha sons. Eu vou adicionar sons, né? Um diálogo interno, algo que ele fala para ele mesmo. Eu vou botar sinestesia. Ele disse que sentia na primeira experiência um negócio na cabeça aqui, né? E aí depois ele disse que sentia no peito aqui. Aí já no estado desejado. Isso, no estado desejado. E aqui ele deu nome, inclusive, para a sensação. Mas ele disse que era uma sensação estática. Eu vou pegar isso e vou botar na outra. Coloquei tudo ali. Beleza. Aí, modifiquei toda essa estrutura. Enquanto eu estou fazendo isso, estou batendo um papo com ele aqui, eu preciso continuar, isso que é bem importante, eu preciso continuar essa sequência porque ele não pare para pensar sobre isso, né? Porque a gente está fazendo isso aqui só dentro da imaginação dele. Então eu levo ele para o futuro, e aí lá no futuro agora eu entro com uma outra narrativa.
Eu vou pegar lá no futuro, vou fazer com que ele experiencie como se já tivesse acontecido e tal, ele alcançou aquele objetivo, e aí eu começo a intensificar. Vou aumentar ainda mais as qualidades visuais, auditivas e sinestésicas, porque eu quero realmente botar ele para poder ancorar, né? Ancorar essa experiência na neurologia dele. Aqui eu entro com uma linguagem mais vaga que a gente viu ontem, né? Agora que tu já viu isso, aquilo que antes era lá no passado, que não acontecia, blá blá blá. Porque eu estou jogando tudo. O que eu não quero mais, eu tendo a jogar para o passado, e não só para o passado. Eu tento jogar para um tempo no passado que não existe. Aquilo que fazia, que acontecia, que podia, que tu tinha, que tu deveria, que tu não deveria, não sei o quê. Porque fica num lugar no tempo que não existe. Não está nem no passado, nem no futuro, está no futuro do pretérito, né? Não existe aquele espaço-tempo ali. Eu vou jogando tudo para lá. Tudo dentro daquilo que eu estou falando com ele, né? Aquele papo que eu estou falando com ele. E vou colocando aqui, né, agora as coisas já mudam, então eu vou botando ali algum comando embutido, eu vou fazendo marcação analógica, vou criando toda aquela narrativa com ele lá no futuro, ancoro aquilo ali, porque ele está, né, naquele estado, ancoro lá, trago ele para cá e quebro o estado. Bato um papo sobre qualquer outra coisa. É isso que eu vou fazer. Agora vamos dar um exemplo que o Adriano não veio porque ele já está se preparando para o Grenal, né? Vamos supor que eu fosse fazer exatamente a mesma coisa aqui na área de vendas. Posso fazer isso também. Estou batendo um papo com o meu cliente, óbvio que eu não vou fazer exatamente dessa forma, né? Pega essa imagem, faz isso, faz aquilo, blá 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 blá. Não vou fazer isso. Mas vamos supor que eu estou vendendo um produto, um serviço. Vamos supor que o Josué queira comprar uma casa. Aí a gente está conversando sobre a casa, né? O que é importante? Hoje, obviamente, tu vai fazer de conta que tu não tem uma casa, tá? Hoje, se tu fosse comprar uma casa, né? O que tu busca em uma casa? Espaço e conforto. Espaço e conforto, é importante. Conforto para ti, para tua família. Legal. Casa mesmo, apartamento? Casa. Beleza, casa grande, espaço. O que seria espaço? Seria espaço sala grande, cozinha grande? Conjugada, sala, cozinha, espaço. Tu tem 3 filhos, né? Homens e mulheres? São 2 mulheres e um homem. 2 mulheres e um homem. Todos já têm seus relacionamentos também e tal. Mas já tem suas casas, mas reúne em casa? Se reúne em casa. Reúne em casa. Aí Aí precisa de espaço. Legal. Sala grande, quantos quartos? 2 quartos. 2 quartos. Um para ti, para a esposa e um para a vizinha. Nenhum dos filhos mora mais em casa. Cachorrinhos, tem cachorrinho, Gato. tem gato. Legal. O gato, como é que foi? Eu não tenho gato, né? O gato é só dentro de casa e tal. Eu sou aventureiro. São aventureiros, mas não precisa ter um espaço próprio para eles. Eles dominam toda a casa. Eles precisam de liberdade, de acesso à rua. Né? Precisam de acesso à rua. Isso eu acho muito legal. Eu fico com pena às vezes quando a pessoa tem um gato, ou coisa assim, cria um apartamento, aí eles ficam muito presos. Eu fico um pouco de pena, na verdade. Se eu tivesse um gato e eu morasse num apartamento, cara, eu dava um jeito de, sei lá, fazer uma rampa, um negócio que ele pudesse sair pra rua e voltar quando ele quisesse. Eu faria isso. O veterinário disse assim, para eles viverem mais, não pegar uma felve, qual é a moda dos gatos, tem que deixar em casa trancado, né? Sabe que ele come, não vai ir lá na rua, não vai comer um rato, não vai, né, só a ração e tal. Então, eu prefiro que eles vivam menos tempo, se é para viver 10 anos, viver 2 anos ou 3, viver loucamente, aproveitar a minha vida. Eu compartilho exatamente esse mesmo pensamento. Nem os gatos podem comer os ratos. Eu compartilho desse mesmo pensamento. Se eu tivesse gatos, os meus cachorros, eu tenho 3 cachorros, né? Os pequenininhos são mais de casa, mas a Mel, que é grande,
Olha, eu morava num local onde eu podia deixar ela correr livre na rua, ela corria livre na rua. Hoje não dá mais porque a gente mora, imagina, vai soltar aqui no meio de Porto Alegre aqui, não tem como, né? Mas aí todos os dias a gente leva, a gente sai passear, a gente faz o esforço, às vezes a gente não tá com aquela coisa de, poxa, eu preciso trabalhar, ou eu preciso descansar, a gente está chegando de viagem agora. Mas não. Apareceu um cachorro andando na frente da minha casa com a perna quebrada. Eu saí, fiz que não vi. Voltei 2 horas e pouco depois, chovendo, frio, inverno, e o cachorrinho lá com a perna quebrada. Esperando. Eu falei, cara, tá, deixei ele entrar na garagem, né? Eu não tenho pátio grande, nem do lado tem um instituto que eu moro do lado, então meus gatos têm todo o instituto para explorar. E aí o cachorro não tinha onde deixar ele, né? Tentei, as meninas colocaram esses grupos e coisas lá para encontrar, não acharam. Levei no outro dia no veterinário, 5 pontos para fazer a cirurgia. Aí eu dei uma choradinha lá para ela, eu nem conheço o cara, só para dar um apoio para ele, né? Aí fizeram 2 mil e pouquinho lá, cirurgia de baixo custo, tá? Fizeram, daí eu digo, vou botar onde ele, né? Porque não podia tocar a perna, daí eu fiquei foi uma semana para fazer a cirurgia ainda, para poder marcar e fazer raio. Depois, resumindo, fiquei com quase um mês com ele na garagem, a minha garagem é grande, né? Só que daí bagunçava toda a garagem. E aí eu saía toda noite com ele para passear, né? Até eu achar um lugar, né? Eu achei na casa do meu irmão, tem 2 terrenos grandes assim, lá em Tramandaí. Tive que levar ele lá para Tramandaí. O rapaz, quando eu tinha em casa ele, eu levava toda. Mas eu imagino que a satisfação de poder fazer algo assim é fantástico. Vocês viram que ele já começa a conversar, minha garagem aqui, não sei o que e tal. Esse tipo de coisa que eu quero pegar. Ele está imaginando, ele projeta isso aqui, ó. Entende? Aí vamos supor que eu quero vender uma casa. Ele falou, a minha casa hoje não tem um pátio, quintal. Seria bom, gostaria de ter um quintal? Seria bom ter um quintal. Piscina? Piscina seria bom? Quando tu pensa numa piscina, tu pensa numa piscina grande? 3,5 por 8. Que possa pelo menos dar um, né? Daí eu furou. É uma jacuzzi, já tá bom. Eu já ele não uso. Então tem que ser para dar umas abraçadas. Dar umas abraçadas, seria legal, né? Gramado, tu gosta de grama ou mais calçada, que é negócio mais limpo? Em volta da piscina calçada é um gramado aí dá para ter um cachorrinho. Aí daria para ter um cachorrinho. Seria legal, né? Um cachorrinho em casa. Tu mora numa região mais tranquila lá em Caxias? Tu gosta final de rua? É o final de rua. Isso é legal, né? Porque até para ter um cachorrinho, às vezes, daqui a pouco sai pra rua, não tem tanto perigo. Legal. Os gatinhos saem, vão passear, vão só que eles não comportam, né? Eles têm um instituto que é uma quadra inteira, assim. Instituto lá, que agora só tem pode ir para criança e tal. E aí, só que eles estão ali, que a área que tem grama, tem gramado, a prefeitura que corta, não tem gramado. Mas eles têm que explorar o... Legal. Aqui ele está me dando um monte de informações. Vamos supor aqui, ó, que eu tenho uma casa para vender para ele e a casa é pequena. E vou usar provavelmente essa estratégia aqui do cara. Daqui a pouco, poxa, para que ter uma casa grande? Se uma casa grande tem gramado, vai ter trabalho, piscina do trabalho, não sei o que, não sei o que. Se tu tem lá os bichinhos e tu quer aproveitar, poxa, daqui a pouco, cara, o cachorrinho é legal, mas é um final de rua. Essa casa é no final da rua, tu solta ele vai correr na rua, vai ser muito legal. Tem o instituto do lado, não sei o que. Não é melhor, às vezes, tipo, daqui a pouco tu ter um espaço à disposição ali, que vai ser cuidado pela prefeitura, vai ser cuidado pelos órgãos públicos e os teus animais têm ali à disposição um playground para brincar e se divertir. Interessante, né? Então eu pego isso aqui. Agora, se
Se eu quero vender a casa grande, hoje ele não tem uma casa grande. Né? Ele não tem uma casa grande, mas, poxa, uma piscina seria legal. Uma piscina grande. 13,5 por 8, então. 13,5 por 8. Piscina de concreto ou aquela piscina de fibra? Eu acho que de concreto. De concreto. Concreto pintado de azul. Pintada de azul. Ou pintada não, Com aquele pastilha azul. pastilha azul. Legal, fica lindo, né? Dá total diferença a estética, né? E de conforto, enfim, a piscina de concreto. E durabilidade também, né? Porque a piscina de Tem problema de fibra. esvaziar. Piscina de fibra, se tu esvaziou, daqui a pouco deixou um tempinho, já dá um problema e depois para solucionar. E a piscina de concreto, se ela for bem feita, ela nunca mais acaba, é para a vida toda. E valoriza também o imóvel, né? Porque daqui a pouco tu quer vender o imóvel, tem uma piscina de concreto ali, valoriza muito também na hora da revenda, que também às vezes é importante, né? Gramadão, bacana, legal. A casa grande, casa térrea, Pode ser 2 andares. 2 andares. 2 andares, legal. 2 quartos, 3 quartos seria bom? 3 3 seria melhor ainda. melhor ainda. Sala e cozinha conjugada, tem um gosto mais amplo ou tu gosta de bem separados? Amplo junto. Amplo junto, Conjugado. conjugado. Legal, bacana. Quando tu pensa numa sala, que tamanho mais ou menos? Mais ou menos o tamanho dessa sala aqui? 10 por 4 menor que essa. Aqui, assim, que deve ter uns 10, esse espaço aqui. Só daqui pra frente. Daqui pra frente, né? Isso aqui. Legal. Tu consegue imaginar mais ou menos a decoração da sala, como seria, os móveis, cores das paredes? Se fosse colocar uma cor hoje, seria uma cor mais neutra? Mais nesses tons assim, ou alguma outra cor? Branco ou um cremezinho clarinho. Alguma parede? Teto branco, parede, cremezinho, cor do porcelanato, creme, né? Parte da cozinha num lado, num canto, não precisa muito. Aí o cara, como vai ter a piscina, tem um quiosque, né? Sim. Já tem lá as coisas pro churrasco. Aí o resto é espaço da sala. O espaço gourmet na cozinha, na piscina, na área de piscina também é interessante, né? Até pra não fazer bagunça dentro de casa, a esposa Não incomoda. não Olha. É que daí tu vai lá com os amigos, tu vai fazer a tua bagunça. tomar uma cervejinha, jogar um truco. Tu vai fazer a tua bagunça. Não adianta. Rola uma jogatina. Legal. Mesa de sinuca. Seria Básico, né? Básico. Básico. Legal, bacana. E cores mais neutras, tu gosta de uma iluminação mais, uma sala mais clara ou tu gosta daquele negócio mais Claro. mais claro, iluminação? Sim, iluminado. Aquelas paredes de aquelas portas grandes de vidro Porta. para entrar bastante luminosidade de fora. Legal, bacana. Meia luzinha assim pro quarto, né? Pro quarto, Sala e uma cor mais cozinha, quente no quarto também. Sala e cozinha, luz, Suíte, suíte. quarto mais amplo. Sim. Dá pra fazer uma correria também, né? Legal, vê que aí a gente começa a bater papo e ele já começa. Então quando eu for falar do meu imóvel aqui, eu vou desenhar isso aqui, ó. Né? Vou desenhar isso aqui. Eu estou pegando, ele não está me falando das submodalidades específicas, né? Mas eu posso perguntar, né? Poxa, isso é legal. Não deixa de ser submodalidade, né? Sim. O cara quer o conforto, quer o espaço, quer submodalidades, né? As submodalidades. Submodalidades na prática. Exatamente. Do imóvel, no caso, Um do bate-papo corretor. mais sutil. Não vou perguntar. Imagina, pensa nesse imóvel. Pensa na sala. Em algum momento eu posso fazer isso, cara. Pensa na parede, aquela essa cor que tu decidiu. Sabe? Aquela parede ali, ela é preta e aquela outra ali vermelha. Imagina isso. Né? Em algum momento, claro, eu posso fazer, se ela me deu essas informações, eu vou fazê-la pensar sobre isso. Mas pegar essa submodalidade, colocar ele lá dentro da experiência com a família. Imagina, final de semana, ou assiste futebol, não? Sim. Quarta-feira, reúne a galera para assistir futebol.
Pode churrasquinho? É gremista? Do lado mais. Eu não faria isso se eu tivesse dando bola pra ele. Vamos lá. E agora, mano, tá, já ganharam o campeonato e tal. Ia levar ele nessa situação. Perdeu a venda. Perdi a venda. Vamos lá. Vamos lá. Eu ia fazer ele imaginar, cara, uma quarta-feira de noite. Libertadores. Semifinal da Libertadores. Inter e River, galera reunida, churrascão, né? Mesa de sinuca ali, beira da piscina. Agora não vai ser inverno, mas poxa, o salão de festa com aquelas portas. Não vamos cobrir a piscina que começa a encarecer demais o negócio. Mas o aquecimento a gente vai ter que ter. Aquecimento, sim. A iluminação é importante também, porque às vezes a gente bota uma piscina e a gente imagina, quando a gente pensa na piscina, a gente imagina algo lindo, mas a iluminação faz toda a diferença do resultado que a gente vai ter na piscina. Então não é só a piscina, claro. A gente pode colocar só a piscina? Pode. Mas depois vai ficar faltando algo. E a satisfação não vai ser a mesma, né? Às vezes tu vai deixar de investir um valorzinho a mais. E vai perder de ter aquela experiência que tu imagina, né? Vamos fechar o negócio. Se eu tivesse dinheiro, eu até comprava essa casa aí. É boa, né? Então vamos fazer isso. A casa bem iluminada, então isso ali é submodalidade também, né? Submodalidade. Submodalidade. Eu quero saber como que ele pensa sobre isso, porque depois eu vou vender isso aí pra ele. Imagina aqui e tal, vou fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, blá 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 blá. Aqui, durante toda a minha negociação, eu vou fazer um conjunto de coisas. No nível de submodalidades também, eu posso pegar uma experiência onde ele tomou uma decisão e foi muito bom. Porque eu posso estar aqui, ele pode estar super afim de comprar um imóvel, mas ele não toma decisão. Ele não toma decisão. Aqui eu vou usar de linguagem hipnótica também. Tem alguns momentos que as oportunidades aparecem e algumas pessoas deixam passar. Muitas vezes as oportunidades não passam duas vezes, não batem duas vezes na nossa porta. E daqui a pouco a gente pode ali no futuro se arrepender da oportunidade que a gente perdeu. Ontem a gente estava conversando, né? Como tem várias pessoas que são comerciais aqui, e eu vivenciei exatamente isso que tu está falando. E como é interessante, às vezes, a gente que faz curso e tal, eu sou blindado em relação a isso, aí a gente entra, né? Vou contar rapidinho assim, eu morei em Capão 4 anos, eu voltei há uns 2 anos, quando eu voltei eu decidi trocar de carro. No dia que eu fui na revenda, eu moro em Canoas, fui numa revenda em Esteio, e eu mentalmente, né, falei, bom, eu vou sair de casa às 5 horas da tarde para não ter o perigo de eu me emocionar e querer já ir. Não, pensei, eu saí de casa às 5h05 da tarde, cheguei na revenda, o carro que eu queria estava lá, daí o vendedor, ele falou, não, faz o seguinte, dá uma volta com o carro, sinestesia total, né? Dá uma volta com o carro que tu quer. E eu vou dar uma analisada no teu. Eu dei uma volta na quadra, óbvio, né? Já voltei emocionado. A hora que eu voltei, daí ele falou, e aí, vamos levar? Eu falei, não, eu vim aqui só para olhar. Daí ele falou, não, mas vamos aproveitar. Eu falei, não trouxe nem documento, nem tem dinheiro. Ele falou, não, mas o teu financiamento já está aprovado. Eu falei, como assim? Ele falou, não, enquanto deu a volta na quadra, eu tomei a liberdade de avaliar o teu carro, peguei o documento no portal do teu carro, já estava com o CPF, coloquei no site, eu coloquei no site das financeiras e o Itaú já aprovou o teu financiamento. Meu Deus. Daí eu falei, e gente, foi questão de, sei lá, 6 minutos. Daí eu falei, tá, mas eu falei, olha só, eu não trouxe meu contra-cheque, eu não trouxe o documento. Ele não está atendendo, já está aprovado, já está aprovado. Daí, olha que interessante, eu falei, não, mas eu tenho que trazer a minha esposa aqui. Ele falou, não, leva o carro de presente. Olha, isso é lindo. Daí eu trabalhava como financeiro na época, né? Eu falei, tá, deixa eu dar uma olhadinha no que ficou a taxa de juros. Cara, ficou uma taxa de juros de 1,60 e pouco, com o carro seminovo. Tá ótimo. Que juro bom e tal, não sei o quê. Ele,
teu score tá bom hoje, e amanhã? E amanhã? Daí eu falei, tá, cara, mas era 5h35 da tarde, eu falei assim, o cartório tá fechado. Eu falei, não, já tem a procuração assim, já tem a procuração aqui, tu vai amanhã. Resumo, gente. Menos de uma hora depois eu tava em casa com o carro novo. Não, sabe, mas como é interessante, né? Cara, lá. Feitiço virou para feiticeiro. A gente cai. Não, aí tu diz assim, parabéns. A próxima eu vou ouvir faltando 1 minuto para fechar. Não, é incrível porque quando a gente usa a gama de ferramentas da PNL, é um negócio natural. E às vezes tu acha que tá sendo mais do mesmo, assim, né? Que tu tá. E comentei com ele agora, enquanto tu falava, assim, né? Tipo, ele dizia uma coisa até sem emoção e tu colocava emoção. Tu repetia com emoção. Pra, tipo assim. Porque se o cara tá ouvindo, pô, cara, né? Como eu tenho razão no que eu tô falando, né? Tu dava uma emoção pra ele, tipo, não, concreto, vai valorizar, que depois, não sei o quê. Não, eu uns 1 ano e pouco atrás eu fui num shopping de Canoas, no Parque Shopping, e eu entrei naquela loja T-Shop, que tem, sabe? Tem aqueles chás importados e tal. Tava eu e minha esposa, nós entramos para conhecer a loja. E a moça que conduziu a venda, uma venda consultiva total, assim, total. Ela nos apresentou os chás e tal. Daí ela deu toda a característica química, fisiológica do chá. Mas imagina que legal, né? Tu substituir o chá gelado agora no verão, que é calor, por refrigerante, em substituição ao refrigerante, qualidade de vida. Ela nos encantou tanto com as projeções a futuro que ela fez e tal. Eu comprei, acho que, gente, foi 100 gramas de um chá, 100 gramas do outro. Daí quando cheguei no caixa, não, tem que levar um infusor e tal, mas a gente estava tão envolvido com aquilo ali. Eu saí da loja, comprei tipo assim, 50 gramas de cada um do chá e infusor, eu gastei R$183. Daí quando eu cheguei na rua, eles me levaram até a porta da loja, então eu falei, caralho, como é que eu gastei R$200? Mas me deixei levar pelo momento, mas usou técnica de PNL com certeza. Imagina meros mortais, então, que não tem curso, que não tem conhecimento, o cara tem. Se o cara tem, tu tem curso, conhecimento já foi, imagina quem não sabe. Eu, assim, ó, tem lugares, cara, que tu não já evita de entrar porque os caras vão cozinhar até não dá mais, né? Porque eu sou muito emocionado. Tem situações que são o problema que eu vejo é assim, a pessoa. O Bandler fala muito isso também, né? Tudo isso é muito legal. Desde que eu compre e sinta que eu fiz um bom negócio, eu fico feliz com isso. Ponto. Porque não importa o que eu comprei e de que forma eu comprei. Se eu sair dali e eu sair feliz, eu vou voltar para comprar mais, eu vou trazer mais pessoas para comprar. Agora, se eu sentir que o cara me empurrou aquilo goela abaixo... O negócio é ecológico, né? Exatamente. E pode ser o mesmo produto, se eu sentir que fiz um mau negócio... Mesmo que eu poderia sentir que fiz um bom ou mal no mesmo negócio. Se eu sentir que fiz um mau negócio, provavelmente eu vou voltar na loja. Provavelmente eu vou comprar mais. Pra mim é mais fácil me convencer. Se me der desconto... Eu saí quinta-feira, a gente chegou aqui no hotel, eu fui no mercado comprar água. Perguntem com 2 termos. Não, mas aí é o vendedor bom. O vendedor bom é aquele cara que te vende mesmo, tu não querendo comprar. Ele me deu desconto. Nossa, é o terno de lã fria, não sei o que, blá blá blá. Eu olhei em outra. E a gente vai, óbvio. O cara, não, olha, esse era o mesmo preço. Esse terno aqui não sei o que e tal, esse aqui é lã fria e tal. E ele me trouxe vantagens, né? E eu, opa, tá, vou levar. Ele ia levar só um, deixa, vamos levar os 2, saiu pelo preço de um, eu levei 2. E eu nem gosto muito de muita variedade de roupa porque a gente E a água mesmo tu não comprou. Não, água eu comprei. Daí eu fui no Zap e comprei água. Onde é que tu fez teu curso mesmo? Mas assim, muito bacana, porque na mesma loja que outro dia outro dia não, né? Outubro, novembro do ano passado, eu entrei na loja para comprar um terno e a vendedora que me atendeu, ela quase desvendeu o produto. Eu só comprei porque eu precisava, porque na outra semana tinha um evento e eu precisava de um terno novo.
E ela fez um esforço para não me vender. Não, mas Fez um esforço. comigo aconteceu 3 vezes. Eu sou o cara que quando eu vou comprar. Não tem, é impossível perder, mas não aconteceu 3 vezes. Tá, tô pedindo A e tá me dando B. Não, mas. Então tá, eu fui na loja do lado e comprei. Exato. Não tem? É o que a vendedora fez. Não, eu quero isso. Não, mas eu quero isso. Não, eu quero isso aqui. Eu só comprei dela porque era final de noite, já... Tinha outra opção. Não tinha outra opção, porque daí tinha que comprar, eles precisam fazer os ajustes e tal, isso leva uns dias. E eu só comprei no final das contas porque ela me prometeu que conseguia me entregar na data que eu precisava. Porque eu comprei, deixei para a última hora também, né? Comprei, sei lá, no final dessa semana e eu precisava para outra quinta-feira. Daí tinha que ir para a fábrica, fazer os ajustes e tal, e voltar. Só comprei por isso, senão não tinha comprado. Na mesma loja, agora outro vendedor, eles devem ter trocado os vendedores. Cara, super gente boa, vendedor externo. Ô Vitor, tu vai lá agora e te vinga. Vende pra ele o Prac e o Master. Daí. Vai sair bem mais caro que os dois externos. Mas enfim, eu vou usar as mesmas coisas. E ainda né? usa o gatilho da reciprocidade, hein? Eu te dou um desconto. Claro. Então aqui, vamos supor que eu queira levar ele para uma tomada de decisão. Eu posso fazer a mesma coisa, eu faço ele voltar para o passado, experienciar um momento onde ele tomou uma decisão, ele fechou um negócio e foi bom. Tem um momento que a gente faz isso, não tem? Sim. Que tu vai lá, tu fecha, tu sente, cara, esse é o momento. Principalmente quando tu vem. É, exatamente. Aí eu pego e levo para essa experiência e ele vou pedir pro cara e tal, não sei o que, e eu construo isso aqui. Sabe, aquele momento assim, 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 que tu sente que é o momento de tomar a decisão e tu toma a decisão e mais do que isso. Depois que tu toma a decisão, tu te sente ainda melhor com aquela decisão que tu tomou. Ele e tal, não sei o que. Eu estou jogando tudo aqui, vamos supor, ou aqui, sei lá. Depois eu empurro ele para essa decisão. Fisicamente. Eu empurro ele para a decisão. É que básico, assim, vivenciando o lado de ser a vítima agora da venda, né? Tu viu a necessidade, sabe o que a pessoa espera, o que ela quer, cara, já é mais de 50% da venda. Sim. Porque uma coisa é tu empurrar aquilo que o cara não quer, outra coisa é tu ver a necessidade e se tu tem um produto que atende a necessidade, o resto é consequência. Sim, exatamente. Eu posso vender o que eu tiver para vender para o mesmo cliente. Eu posso vender uma casa muito grande para ele, com quintal, com piscina, com um monte de coisa. Posso vender uma casa pequena, trazendo as vantagens e tudo aquilo que o meu imóvel oferece, né? E mostrando desvantagens daquilo que ele queria. Talvez ele se dê conta, inclusive, de que, cara, eu realmente não queria isso. Realmente não era exatamente o que eu queria. Poxa, imagina subir escada, subir e descer escada. Agora pode ser legal, mas e daqui a pouco, lá um dia, sei lá, machuca uma perna e tal. E aí, como é que faz para subir e descer? Se ele tem um cachorrinho, eu disse, pô, teu cachorrinho lá é jovenzinho, mas e daqui a pouco vai estar velhinho. Como é que sobe, desce escada, não sei o que, blá 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 blá. Tá com um monte de empecilho naquilo ali, mas eu tenho isso aqui para te vender. Isso aqui é a melhor opção. E eu preciso botar a emoção mesmo. Eu não boto a emoção na venda, porque é isso que a gente vende, na verdade, né? A gente vende sensação e emoção, é só isso que a gente vende. A gente vende o atendimento de uma necessidade, de um valor, daquilo que é importante para a pessoa. A gente vende emoção, sensação, ela precisa se sentir bem, sentir que está fazendo um bom negócio e tal. É isso que a gente vai vender. E é tudo que a gente compra. E qualquer coisa que seja, né? Vou vender uma terapia, é exatamente isso que eu quero. Eu quero que a pessoa se imagine lá no futuro num livro maravilhosamente incrível. Quando ela passar pelo processo terapêutico e funcionar. É isso que eu estou vendendo para ela. Beleza, aí a gente fez... ele entra no modo F, por isso que ele está acionado no modo F. Tirar, não sei como faz. Você está apagando. Então eu fiz isso, né? Aqui tem esse passo a passo que nós não vamos fazer agora, tá? Mas é basicamente isso, tá? Eu vou transferir submodalidades. Tem o passo a passo na apostila. Na apostila tem até mais detalhes. Depois quer dizer, já mandei, né? Essa apresentação para vocês. Aqui tem o básico do passo a passo da ferramenta.
Mas a ideia aqui não é eu usar isso como técnicas, é eu pegar isso que a gente está aprendendo e usar tudo isso dentro de qualquer interação. Se eu ficar preso a técnicas, eu vou ser um aplicador de técnicas. Eu preciso fazer esse passo a passo assim, 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 assim. Os exemplos que a gente traz aqui é mais como um modelo para vocês. Então aqui tem todo um passo a passo para transferência de submodalidades. Foi basicamente isso que a gente fez, um pouco diferente, enfim. Essa aqui é uma técnica, vamos dizer assim, baseada no trabalho do Michael Hall. Chama de cinema mental. O que ele fez aqui? Ele entendeu que o que eles estavam fazendo ali, na verdade, era nada mais nada menos do que trabalhar essas qualidades cinemáticas da experiência da pessoa, né? E aí ele pensou assim, por que não pegar isso e trazer num modelo que realmente seja um modelo metafórico que ilustre exatamente isso, né? Porque quando eu estou falando sobre submodalidades, estou trabalhando submodalidades com o meu cliente, não é como se eu fosse o editor de um filme, não é como se eu fosse o escritor, o autor, como se eu fosse o diretor. E quando eu passo pelas experiências, não é como se eu fosse também o ator da experiência. Eu tenho uma experiência qualquer coisa que eu faça no mundo, qualquer papel que eu esteja interpretando. Eu interpreto um papel. Cada contexto é um papel diferente. Para eu interpretar esse papel, ninguém me deu um roteiro. Eu crio esse roteiro, eu crio um roteiro, normalmente inconsciente, e vou fazendo. É basicamente isso. Aqui a ideia é eu pegar e modificar esse roteiro, mudar ele, melhorar, para que ele fique mais congruente com aquilo que eu quero. É uma forma da gente usar as submodalidades. Então aqui, né, características cinemáticas dos nossos filmes mentais. Nível da representação. O que nós vemos, ouvimos, sentimos e percebemos dentro do filme. Como atores mesmo, né? No nível editorial, como nós estruturamos, codificamos e enquadramos o nosso filme e como nós editamos ele. No nível de diretor, como nós dirigimos o filme, né? A direção do filme, o foco, os atores, o clima, né? O ambiente, a edição, enfim. No nível de produção, o que nós estamos produzindo, qual o sentido e objetivo, o que nós estamos colocando nesse filme. No nível executivo, né, o senso de escolha, decisões, né, ou a decisão que influencia tudo, né, tudo mais, né, a produção, a direção, a experiência e tudo mais. Então é uma ferramenta, é uma técnica, né? Aqui vai ter um passo a passo. Eu posso antes demonstrar, se alguém quiser vir aqui na frente. E aí a gente precisa aqui de uma experiência, por exemplo, a da Rô seria legal, ela precisa fazer uma apresentação para 5.000 pessoas.